Olá pessoal, então vamos para a correção de mais uma prova de matemática, dessa vez do concurso da Polícia Rodoviária Federal, concurso que aconteceu em 2013. Essa prova foi elaborada pela CESP. Essa prova tem 10 questões e a primeira questão começa com o número 16. Considerando que uma equipe de 30 operários, igualmente produtivos, construa uma estrada de 10 km de extensão em 30 dias. Julgue os próximos itens se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de 30 operários e no final do quinto dia, 2 operários abandonarem a equipe e não forem substituídos. Então, essa perda ocasionará atraso de 10 dias no prazo da conclusão da obra. Bem, nós temos aqui uma situação que nós vamos envolver uma regra de 3 simples com o número de operários e o tempo de realização dessa obra. Bem, nesse caso aqui, o valor de 10 km da extensão aqui, ele foi um valor dado inutilmente, né? Nós não vamos usar isso aqui. Então nós só vamos ter 2 grandezas para a gente analisar. Como está aqui no enunciado, nós tínhamos 30 operários inicialmente e no início do quinto dia, ou seja, durante 26 dias, que é o restante para fechar 30, nós vamos ter 28 operários trabalhando, né? Então o que acontece aqui? 30 operários terão que fazer esse resto, esse complemento de serviço em 26 dias. 20 operários vão fazer em quanto tempo? Observem que quanto mais operários, gente, em menos dias eu vou fazer. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Logo, o que eu faço aqui, gente? Eu mantenho a coluna do x como está, 26x aqui, e inverto essa coluna aqui dos operários, ó, porque é uma grandeza inversamente proporcional a essa aqui. Logo, eu agora isolo o x aqui, eu passo o x multiplicando, o 28, o 30 multiplicando o 26, e aí eu faço 30 vezes 26 dividido por 28, que dá exatamente 27,86. Nós temos aqui 30 operários trabalhando durante 26 dias, mas se for 28 operários, eles vão trabalhar 27,86 dias. Ou seja, nós vamos ter 1,86 dias aqui de atraso, né? Eles vão levar quase 2 dias a mais. E o que está sendo perguntado é se a perda vai ocasionar um atraso de 10 dias no prazo da conclusão da obra. Isso aqui é falso, né, gente? Nós vamos ter apenas quase 2 dias de atraso. Questão 17. Se ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber o reforço de uma segunda equipe com 90 operários igualmente produtivos e desempenho igual ao dos operários da equipe inicial, então a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo inicial previsto? Bom, essa aqui dá até para a gente fazer de cabeça, né, gente? Bem, vamos pensar da seguinte maneira. Nós tínhamos 30 operários, e esses 30 operários vão fazer um serviço em 30 dias, conforme o enunciado inicial, né, dessas questões aqui. Essa empreiteira vai receber esse reforço aqui de 90 operários. Então a empreiteira que tinha 30 passou a ter mais 90, ou seja, ela passou a ter 120 operários. E, obviamente, o que acontece é que essas grandezas são inversamente proporcionais novamente. Quanto mais operários, menos dias. Quanto menos operários, mais dias. Então, eu vou resolver, mantendo aquela ideia da regra de 3, esses 30 está para x, e agora essa coluna aqui eu vou inverter, né, gente? Porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Aí eu vou isolar o x e esse x vai dar 7,5. Se vocês forem fazer 7,5 por 30, esse valor dá 1/4, né? Esse 1/4 aqui, para nós compararmos com 1/5, gente, 1/4 é 0,25, 1/5 é 0,2. Logo, essa estrada será concluída em menos de 1/5, ou seja, menos de 0,2? Não, em mais, nós vamos concluir em 0,25. Eu nem precisaria fazer essa questão dessa forma aqui, eu só deveria pensar da seguinte maneira. Se eu vou aumentar 4 vezes o número de operários, o tempo, né, vai diminuir 4 vezes. Então, diminuir 4 vezes é diminuir 25%, ou seja, 1/4, né? Então, eu vou comparar esse 1/4 com o meu 1/5, quem é maior, quem é menor, enfim. Então, nós podemos fazer direto, sem precisar executar essa regra de 3 aqui. Questão 18. A média do número de acidentes ocorridos no período de 2007 a 2010 é inferior à mediana da sequência de dados apresentados no gráfico. Bom, primeiramente, nós temos que pegar aqui a média dos anos de 2007 até 2010. Então, de 2007, que está aqui, que é 129, até 2010, que é 183, nós temos aqui, então,
quatro valores, né? 2007, que é 129, mais 141, que é de 2008, mais 159, que é 2009, e mais 183, que é 2010. Então nós vamos somar, dividir por 4, vai dar o valor que é 153, que é a nossa média desses 4 anos. Só que a mediana apresentada nesse gráfico aqui não é só desses 4 valores, a mediana obviamente é de todos esses valores aqui. Quantos valores a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mediana é sempre o valor do meio quando a gente tem um número de termos ímpar na nossa tabela. Então a gente vai colocar esses valores em ordem crescente sempre, né? Ou decrescente, tanto faz. 110, 111, 129, 141, até inclusive aqui já está ó, a ordem crescente. Então a gente não vai nem precisar se preocupar com colocar em ordem, tá, gente? Então a gente simplesmente vai pegar o termo central ali, o termo do meio. Lembrando que quando a gente tem um número par de termos, nós temos que fazer a média dos dois termos centrais, a média aritmética dos dois termos centrais. Nesse caso, então, a nossa mediana é 141 e nós vamos comparar com 153. O que está sendo perguntado aqui é o seguinte: essa média aqui é inferior à mediana? Gente, a média foi 153, a mediana é 141, a média deu superior, então nós temos uma resposta errada. Então essa afirmação seria falsa. Questão 19. Considerando os dados apresentados no gráfico, vamos julgar mais esse item aqui. É o mesmo gráfico da questão que a gente resolveu anteriormente. Os valores associados aos anos 2008, 2009, 2010 estão em progressão aritmética. Lembrando, para a gente saber o que é uma progressão aritmética, ela precisa ter uma razão constante. E a razão de uma progressão, gente, é sempre o A2 menos o A1, ou o A3 menos o A2, ou o A4 menos o A3, ou seja, o sucessor menos o antecessor. Nesse caso, nós vamos pegar os valores de 2008, 2009 e 2010. Né? Então vejam aqui que os valores de 2008 é 141, os valores de 2009 é 159 e os valores de 2010 é 183. Então nós temos três termos, 141 seria o nosso A1, 159 o nosso A2 e 183 o A3. Vamos calcular a razão fazendo A2 menos A1. A2 menos A1 é 159 menos 141, que dá 18. Para ser PA, o A3 menos o A2 também deve ser igual a 18. E aí a gente vai verificar que A3 menos o A2, ou seja, 183 menos 159, dá 24. Ou seja, nós temos aqui uma afirmação falsa, já que a razão ela deve ser igual para ser uma PA. Então 24 é diferente de 18, então nós não teremos uma PA. Questão 20. O número de acidentes ocorridos em 2008 foi pelo menos 26% maior que o número de acidentes ocorrido em 2005. Então em 2008 nós tivemos 141 acidentes e em 2005 nós tivemos 110 acidentes. O que nós temos que saber aqui? Se esse valor aqui é 26% maior do que esse daqui, né? Então, para a gente saber, vamos calcular quanto é que esse aumento aqui representou, né, em relação a esses 3 anos aí. Então, ao dividir 141 por 110, nós vamos ter 1,28 aproximadamente, né? Então, significa que nós temos aqui 128%. 128 por 100, logo, isso significa que aumentou 28%. Né, gente? É uma forma bem simples de falar, porque 0,28, que é o que aumentou aqui depois do 100%, depois do 1, é exatamente 28,18%. Foi pelo menos 26% maior? Sim, foi 28% maior. Bom, existem outras maneiras de se fazer, né, gente? Se nós fizermos a diferença aqui, ó, de 141 para 110, nós vamos ter 31 de aumento, ou seja, 31 acidentes de aumento. Se a gente pensar que em 2005 nós tivemos 110 acidentes, 110 seria 100%, esse aumento aqui de 31 daria X. E aí esse nosso X dá 0,28, que dá os nossos 28%, que é a mesma resposta que deu aqui. Então, essa questãozinha aqui é bem simples, né? Podemos fazer ela de diversas maneiras. Então vamos para o enunciado das próximas questões. Considere que em 2009 tenha sido construído um modelo linear para a previsão de valores futuros do número de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes do ano T seja representado pela função f de t é igual a vezes t mais b, tal que f de 2007 é igual a 129 mil
e F de 2009 igual a 159 mil. Com base nessas informações e no gráfico apresentado, julgue os itens a seguir. A questão 21 diz o seguinte: a diferença entre a previsão para o número de acidentes em 2011, feita pelo referido modelo linear, e o número de acidentes ocorridos em 2011, dado pelo gráfico, seja superior a 8.000. Bem, vamos primeiramente calcular aqui o modelo linear que é baseado nessa funçãozinha aqui, na chamada função linear. Então nós temos basicamente a seguinte situação, gente. O valor de t seria o valor do ano e o valor de f de t é o número de acidentes daquele ano. Bem, nós temos a função que foi dada aqui e aí agora é só substituir. Em 2007 nós tivemos 129 mil acidentes. Então vamos trocar aqui o f de t por 129 mil e substituir também o ano 2007 aqui pelo t, né? Então nós vamos ter essa primeira expressão aqui. Agora nós vamos substituir o ano de 2009. Então nós temos em 2009, nós tivemos 159 mil acidentes, ou seja, o nosso f de t é 159 e o nosso t é 2009. Então vamos montar a equaçãozinha de novo. F de t é 159, o nosso t é 2009 e aí nós vamos deixar indicado o Azão e o Bzão. Para resolver esse sisteminha nós temos vários métodos. Quem não aprendeu ainda a resolver sistemas é só voltar lá no vídeo de resoluções de sistemas. Então nós vamos dar direto aqui os valores de A, que é 15 mil, e o valor de B, que é menos 29.976.000. Agora nós vamos pegar esses valores de A e B aqui e substituir no ano de 2011, né? Então o nosso F de 2011 seria o que, gente? O A, que é 15 mil, que a gente já achou aqui, vezes o T, que é 2011, mais o nosso B, que é menos 29.976.000. E o valor encontrado, então, foi 189 mil. Então, esse valor que foi encontrado aqui, de 189 mil, ele é oriundo desse modelinho aqui, do modelo linear, ou seja, quando a gente montou essas duas equações aqui. Agora, analisando o gráfico, gente, nós temos que pegar lá o valor de 2011, vejam que o valor de 2011 é 189, mas como está em milhares aqui, nós temos também um valor de 2011 pelo gráfico aqui de 189 mil. Ou seja, nós temos um valor igual, tanto pelo modelo linear, quanto retirado, extraído aqui do gráfico. Então, a resposta aqui é errado, é falso essa afirmação, porque nós temos um valor igual e não superior a 8.000. Questão 22. O valor da constante A em f de t é superior a 14.500? Nós já fizemos aqui o cálculo do valor de A na questão anterior. O nosso valor de A deu exatamente 15.000. Então o que está sendo perguntado é se o valor da constante A em f de t é superior a 14.500. Claro, o valor de A é 15.000, então ele é superior a 14.500. Logo, essa afirmação é verdadeira. Na questão 25 e nas próximas questões, nós também temos um enunciado aqui. Ó. Considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea em gramas por litro de uma pessoa, em função do tempo t em horas, seja expresso por essa equaçãozinha aqui. Considere ainda que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir de t igual a t0 vezes n de t0 igual a 0, partindo de um estado de sobriedade e que tenha parado de ingerir bebida alcoólica em t igual a t1, voltando a ficar sóbria em t igual a t2. Considere, por fim, a figura acima que apresenta o gráfico na função nt para t pertencente ao intervalo 0 a 2, t0 a t2. Com base nessas informações e tomando 24,3 como valor aproximado de raiz de 589, julgue os itens a seguir. O valor de t2 é inferior a 36? Bom, nós temos aqui uma equação do segundo grau baseada exatamente na equação aqui que foi dada aqui de n. Então nós precisamos pegar essa equaçãozinha aqui, né, e achar as raízes. Bom, no momento que a gente acha as raízes dessa aqui, gente, ó, de t ao quadrado menos 35t mais 34, vai dar exatamente o mesmo valor das raízes que se a gente multiplicar toda a equação por esse valor aqui negativo, tá, gente? Então, ou seja, as raízes de uma equação qualquer, quando ela é multiplicada por um número, dá exatamente os mesmos valores, tá, gente? Então, nós não precisamos multiplicar por 0,08, nós simplesmente pegamos essa partezinha aqui, que é bem mais fácil de calcular
usando a Bhaskara, né? Então nós vamos extrair a Bhaskara aqui, vamos tirar o valor de A, que é 1, o valor de B, que é menos 35, o valor de C, que é 34, e calcular usando menos B, mais ou menos, a raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A, enfim. Então, com os valores de A, B e C, nós vamos achar as raízes por Bhaskara, e aí a gente vai achar o valor de T0, que é esse valor aqui, né, que é 1, e T2, que é exatamente o valor 34. Bem, o valor de T2, gente, é inferior a 36? Sim, gente, o valor de T2 é 34, que é a segunda raiz aqui. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Bem, nós demos um salto aqui de duas questões, nós fomos direto para a questão 25, porque nós vamos usar esses valores aqui de raízes desse gráfico. Bom, então vamos lá, gente. Questão 23 diz o seguinte, ó. O nível de concentração mais alto de álcool na corrente sanguínea da referida pessoa ocorreu em T igual a T1, com T1 maior que 18 horas. Vejam, gente, o valor de T1 é esse nível aqui de concentração, ó, que atingiu um valor acima aqui de 2 gramas por litro. Tá? Então, nesse ponto aqui que a gente chama de vértice, né, nós temos um X do vértice e um Y do vértice. Esse X do vértice aqui é o tempo em que essa pessoa levou para atingir o nível de concentração máxima aqui, a quantidade maior de álcool que ela poderia ingerir, que estaria no sangue, né? Bem, então o que nós vamos fazer aqui? Para saber o X do vértice, nós precisamos das raízes. Podemos calcular o X do vértice de duas maneiras, né? A primeira delas é usando a média aritmética entre as raízes. Então o X do vértice, se eu somar esse valor aqui com esse e dividir por 2, eu acho o X do vértice, ou seja, com a média aritmética dessas raízes. Mas, evidentemente, se eu tenho a minha equação de segundo grau, eu tenho possibilidade de calcular o X do vértice por menos B sobre 2A também, né, gente? Mas vamos calcular pela média aritmética. Então, nós vamos fazer 1 mais 34, que foram as raízes encontradas na questão anterior, e o valor deu 17,5. Logo, o nosso T1, né, que é esse tempo aqui, que ela leva para atingir a concentração máxima, deu 17,5. Então, a afirmação diz o seguinte, T1 é maior do que 18 horas? Não, gente, T1 é 17,5. T1 não é maior do que 18 horas. Então, essa é uma afirmação falsa, T1 deu 17,5. Agora nós vamos para a questão 24. O nível de concentração de álcool na corrente sanguínea da pessoa em questão foi superior a 1 grama por litro, pelo menos 23 horas. Bem, nós temos aqui um valor de 1 grama por litro, seria bem nesse ponto aqui, ó, mas vejam que quando a gente traça um pontilhado até chegar na nossa curva, ou seja, até a nossa função, nós vamos ter um valor aqui de tempo que a gente não sabe qual é. Mas, evidentemente, se a gente der continuidade aqui, ó, nós vamos ter um outro valor de tempo aqui, ó, que também a gente não sabe qual é. Então, nós temos dois tempos em que a concentração dá 1 grama por litro. E como a gente poderia achar esses tempos aqui para a concentração igual a 1? Simples, gente. Agora nós vamos substituir o nosso y por 1, né? Que é o nosso n aqui da funçãozinha. Ó. O nosso n vai ser 1, que é a concentração, né? E aí nós vamos pegar essa funçãozinha aqui e igualar a 1, né? E achar, evidentemente, as raízes. Aí eu passo esse 0,08 dividindo, né? Vai dar um número negativo aqui, passo ele para o lado de cá e a gente chega nessa equaçãozinha aqui. Agora eu vou aplicar a Bhaskara dessa equação. Então, para aplicar a Bhaskara dessa equação, eu vou achar duas raízes, T1 e T2, ou T' e T2'. Os dois valores encontrados são 29,65 e 5,35. Ok, agora a gente já sabe que quando a concentração é 1, nós temos um valor de 5,35 aqui e um valor lá, ó, de 29,65. E para saber quanto tempo ele ficou com essa concentração maior do que 1 aqui, gente, é só a gente diminuir um tempo do outro. Então nós vamos ter que diminuir 29,65 menos 5,35, o que dá 24,3. Vejam que essa afirmação aqui está correta, porque ele pergunta: esse nível de concentração de álcool na corrente sanguínea da pessoa em questão foi superior a 1 grama por litro por pelo menos 23 horas? Sim, foi por 24,3 horas. Então, superou esse valor em mais de 1 hora. Logo, essa afirmação aqui é verdadeira. Então, nós chegamos ao final de mais uma aulinha de correção.
da prova da PRF, Polícia Rodoviária Federal, concurso que aconteceu em 2013. Ok, gente? Vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima aula.